Vimos até aqui que se alimentar bem e praticar atividades físicas previne uma série de doenças. Mas qual o papel das cidades e dos gestores? Como capacitá-los para tornar ruas, praças e bairros aptos à realização de atividades ao ar livre? E mais, como aproximar as pessoas de opções mais saudáveis? Vamos ver. A pessoa que pega o trem 4 horas de manhã, 4 horas à noite e chega em casa, não tem uma feira livre para poder comprar os seus alimentos. As feiras acontecem em períodos que ela está no ambiente de trabalho dela em que ela não consegue ter acesso a essa alimentação. Como é que a gente consegue entender o comportamento e a rotina das pessoas para poder potencializar essa mudança de cultura? E é um processo de incentivo e monitoramento. Quando a gente fala da alimentação como prática social, a gente está falando de ressignificar a comida na nossa vida, entender que a comida não é só um combustível, né? Entender que ela fala da nossa identidade como sociedade, né? Então a importância de a gente entender, por exemplo, como é que estão colocadas as relações de gênero, como é que a mulher foi para o mercado de trabalho e não houve uma redivisão das tarefas domésticas. Tudo isso tem a ver com comida como prática social. A ideia é que a gente consiga produzir mudanças estruturais no sistema. Hoje ele é pautado na monocultura, com uso intensivo de água, com o uso de energia de maneira insustentável, gera trabalho escravo, gera desperdício. A gente quer, quando a gente fala mudança estrutural, a gente tem um sistema baseado na agricultura dos pequenos agricultores, agricultura agroecológica, sistemas curtos entre produção e consumo. Tem uma mudança radical de como que o alimento é produzido, armazenado, transportado e consumido pela população. Como é que o Estado pode usar isso como uma questão de saúde pública, uma questão inclusive de direito à alimentação saudável, ela deixar de ser vista como uma opção e ela ser vista como um direito. Esse é o ponto que a gente deixou em aberto, né? Como também criar esse ambiente para a alimentação mais saudável estar na mesa do brasileiro. A gente percebe que é também um resgate de hábitos mais antigos e que a gente foi abandonando em nome dessa tal modernidade, né? É bom pontuar que no Brasil, de um modo geral, né, você ainda comemos bastante comida de verdade, vamos dizer que é o que a gente está chamando de arroz com feijão, que é o fantástico arroz com feijão, que é a identidade cultural brasileira, né? Você tem regiões do Brasil que tem alimentos regionais que têm uma cultura ainda, uma identidade muito forte, né? O café da manhã no Nordeste ainda se come lá o inhame, o aipim de manhã cedo, quer dizer, você ainda tem isso forte, então a gente precisa manter isso. Para manter isso, a gente não pode permitir que essa transição do sistema alimentar continue caminhando da forma que ela caminha, né? Então é aquela coisa de você percursos mais curtos onde o alimento é produzido, onde ele vai ser consumido, né? Cadeias locais de produção, feiras livres, que é outro elemento que a gente ainda tem em um número grande. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem várias feiras livres. Isso é outra coisa, o lugar para comprar comida boa é na feira, né? Não é no supermercado aquelas coisas industrializadas que grande parte do que está naquelas prateleiras não é comida de verdade, é uma imitação de comida na melhor das hipóteses. Então você tem que fortalecer esse tipo de ambiente. Uma coisa que foi colocada ali que eu acho muito importante, além de você preservar e resgatar a tradição de cozinhar, você tem que resgatar isso de uma forma adaptada aos tempos atuais. Não é voltar assim, a vovó vai voltar para a cozinha, a mãe vai voltar para a cozinha, a mulher vai voltar para a cozinha, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu for homem, eu chego em casa, eu sento no sofá e espero a comida pronta. Então esse tipo de relação, de planejar o que você vai comer na semana, você comprar, se organizar, você vai ter que talvez fazer um panelão de feijão, congela, né, as porções da semana, enfim, você tem N formas de se organizar e da família participar desse momento, da importância do se alimentar bem, da importância do comer, da importância de fazer aquilo como uma tarefa coletiva importante da família. E aí a gente fala também da questão dos dados, né? Como os dados são fundamentais para a gente perceber tanto essas mudanças para o lado ruim, quanto também a recuperação e o que pode ser possível a partir de pequenas ações ou da soma de ações que, em princípio, até parecem meio desconexas, mas que impactam no dia a dia. Então, qual a importância, né, na verdade, na visão de vocês, e quais são as fontes de informação básicas que a gente precisa fortalecer para que isso seja sistemático?
climático? Eu acho que um ponto principal realmente que a gente tem que frisar aqui é que as cidades elas serão o eixo central de todas essas modificações, né? Porque os números revelam para nós que cada vez mais as pessoas estão migrando ainda hoje para as grandes cidades, o que fará com que as cidades se tornem cada vez mais mega cidades, né? E teremos obrigatoriamente que repensar nosso modo de vida, porque as cidades vão ficar muito cheias, o trânsito vai ficar muito complexo, a mobilidade urbana vai ficar muito complexa e inevitavelmente teremos que pensar nessas questões, né? Então, no que diz respeito, por exemplo, à prática de atividade física ou uma vida ativa, mais adequadamente falando, é claro que a gente vai ter que repensar o nosso meio de mobilidade urbana, de transporte urbano, né? O Rio de Janeiro ele tem uma malha cicloviária de aproximadamente 400 quilômetros de ciclovias, mas ainda observamos essas ciclovias eminentemente na orla do Rio de Janeiro, em alguns bairros que pouco se conectam com o centro nervoso da cidade, né? E também nós temos que pensar um caminho, até que ponto o indivíduo ele pode sair da sua casa, aquele que mora a uma distância um pouco maior, por exemplo, pegando uma bicicleta e fazer a interconexão modal, né? Que é o intermodal, né? É toda uma malha de transporte urbano que permite com que esse indivíduo se conecte pelo transporte urbano. Ele deixa a bicicleta num ponto adequado de segurança, pegue um ônibus, pegue um transporte público, ou seja, cidades que sejam para as pessoas e não cidades que sejam para os carros motorizados, né? Que é o que a gente vive de progresso nos últimos anos ou nas últimas décadas das nossas cidades brasileiras, né? Cidades voltadas para os usos individuais de carros motorizados, o que obviamente não é um grande incentivo à prática de uma vida ativa, de uma certa forma, né? Nós temos grandes exemplos de países na América Latina que investiram em transformação do sistema de transporte urbano, com dados, por exemplo, de Bogotá, que a cada dólar investido num projeto de reengenharia urbana, você tem $4 de retorno em saúde pública, em economia de saúde pública, por exemplo, tornando as pessoas mais ativas nesses lugares. O Rio de Janeiro tem muito a avançar, por exemplo, nesse sentido, a gente tem absoluta certeza em relação a isso. E na área da alimentação você tem que pensar a cidade também, fazer o planejamento da cidade de acordo assim, com a questão da alimentação, da produção de alimento, como é que ele é distribuído, onde as pessoas compram, né, onde que ela é produzido, enfim, você tem todo um planejamento urbano que a gente não pensa na alimentação na hora de fazer um planejamento urbano, e é essencial que isso seja feito também, né? Agora, caminhando para o final do programa, assim, como mudanças, como fomentar mais justamente esse contato, né, entre os cidadãos, entre as entidades da sociedade civil que trabalham justamente levantando esses temas, fomentando o debate, e o poder público? Qual a importância de estar girando num sentido de convergência? O nosso papel enquanto sociedade civil, né, como uma rede de organizações aí voltadas para a promoção da saúde, é exatamente propor e cobrar do poder público a adoção das melhores políticas baseadas em evidências, né, que é o que não falta, mas às vezes para você conseguir adotar uma política baseada em evidência, você precisa de ter vontade política, e a gente precisa ajudar na construção dessa vontade política, que por sua vez ela depende de uma população bem informada, né, apoiando as políticas que são de fato efetivas. Então o nosso papel é muito propor, monitorar, né, incidir sobre, né, pressionar o governo para que adote as melhores políticas, porque obviamente é um jogo de forças, de relações de poder que tem vários interesses concorrentes. Então a gente está aí na esfera, né, de promover as políticas boas para o interesse coletivo, para o interesse público, e obviamente você tem setores ali com interesses comerciais específicos na tua área, que aquela política eventualmente vai balançar ali o modelo de negócio. Então é um jogo permanente de forças, e é importante ter a sociedade ciente disso e fazendo esse papel de cobrar do poder público. Eu acho que assim, a Paula obviamente tem muita experiência nesse campo, né, Paula? Ela está coberta de razão, mas eu acho que a gente tem espaço ainda muito, muito grande, muito suficiente para criar políticas que sejam políticas de ganha-ganha, né? O governo ganha, a sociedade ganha, talvez certas organizações não ganhem tanto assim, né, se incomodem um pouco, mas sem dúvida nenhuma, pelo menos no que diz respeito a políticas públicas na área de atividade física e saúde pública, a gente vê com muita clareza espaço para políticas de ganha-ganha. A cidade ganha, o cidadão ganha, o governo economiza dinheiro, e é sempre o desafio, né? Mobilizar todas as partes envolvidas é sempre um grande desafio, mas se não existem pessoas da sociedade civil, da academia produzindo os dados científicos
específicos que suportem essas ações, sem dúvida nenhuma as coisas não mudam, né? Esse é o caminho sempre. E o caminho da mudança é que a gente quer mostrar que é possível, né? É possível com várias ações que já foram elencadas aqui. Bem, infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Paula. E obrigada a você, telespectador. Continue acompanhando a nossa programação no Facebook, Instagram e Twitter. E pode mandar suas dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. Ou ainda tem o nosso e-mail rioemfoco@alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.